Os FIIs apresentaram uma sequência de quedas muito significativa que nós não víamos há bastante tempo. Se a gente pega aqui os últimos 30 dias, veja na tela que o IFIX está caindo 4,28. Pegando o mês de setembro fechado, tivemos desempenho negativo de 2,58, é o pior mês desde 2022 e outubro não está numa direção diferente. Até agora estamos caindo 1,88. Com esse resultado, no acumulado do ano, o year to date, a gente já está negativo em mais ou menos 2,6% quando eu gravo esse vídeo. E pegando o horizonte de 12 meses, e aí voltamos lá para o final do ano passado, que vamos lembrar que foi um final positivo por conta de queda de juros americanos, que a gente tem um desempenho que está chegando próximo do 0 a 0, em apenas 0,84% nesse momento. E aí, logicamente, vocês ficam perguntando, caramba, mas por que os fundos imobiliários estão caindo tanto? Isso é oportunidade? Vai cair mais? É uma armadilha? E aí, para falar desse assunto, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira, eu irei comentar sobre as prováveis causas dessa queda dos fundos imobiliários, e você verá que isso vai muito além do aumento da Selic. Ela em si não mexe tanto assim com o fundo imobiliário quanto as pessoas pensam, apesar de mexer também, logicamente. Na segunda parte, vamos ver se a gente está barato, se está caro, se é oportunidade, se não é. E na terceira, eu vou te mostrar o que eu costumo fazer ao encarar esse tipo de momento, como eu penso, de modo a errar menos na hora de alocar o meu dinheiro. Começando pela parte 1, porque os FIIs estão em quedas. Bom, nós temos 2 fatores principais. O primeiro deles relacionado à alta de juros, mas não apenas Selic, mas sim juros de longo prazo. E o segundo motivo, que leva ao primeiro inclusive, o primeiro acaba sendo uma consequência desse segundo, ou seja, ele é a causa, vem do risco fiscal que nós temos aqui no Brasil. E aí, por conta do risco fiscal, nós vemos elevação de taxas de juros, não só de curto prazo, mas também de longo prazo. E aí, contextualizando nossa situação para que você possa entender melhor o que está acontecendo, vamos voltar ao ano passado. Em agosto, nós começamos o ciclo de queda de juros, a Selic estava em 13,75, foram 7 reuniões com quedas de juros, depois a Selic estabilizou no patamar de 10,5, até que na última reunião do Copom nós tivemos a volta do ciclo de aumento de juros, com uma elevação de 0,25 pontos percentuais na Selic, levando a taxa para o patamar de 10,75. E o Copom tomou essa decisão porque a Selic é a principal ferramenta da política monetária para controlar a nossa inflação. E se a gente pega a nossa inflação, medida pelo IPCA, ela se encontra em 4,42 nos últimos 12 meses. Lembrando que o Banco Central ele tem uma meta de inflação para 2024 e também 2025. Essa meta é de 3% ao ano, com uma banda de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. Repare que hoje nós estamos acima do centro da meta de inflação. Afinal, o centro em 3%, nós estamos em 4,22, ainda abaixo do teto de 4,5. E a expectativa para o final do ano, segundo o último boletim Focus, é de uma inflação em 4,38. Só que perceba que mexer com a Selic agora não muda muito a inflação desse ano. Porque não é assim, você aumenta a Selic na mesma hora, você começa a ter uma inflação automaticamente mais baixa. Você aumenta a Selic para fazer com que a inflação no horizonte relevante de tempo, já pensando em um 2025, 2026, volte às expectativas. Porque quando a gente pega o boletim Focus, que acabou de sair, agora na segunda, a expectativa de inflação para o final de 2025 é de 3,96%. E seria interessante que ela estivesse próxima do centro da meta que o Banco Central tem, de 3%. Então, esse aumento de juros é para tentar trazer as expectativas de volta para o centro da meta. Porque o que as pesquisas mostravam, ao ouvir os economistas, ao ouvir participantes do mercado, é que não era crível acreditar que a inflação ficaria próxima do centro da meta com a Selic no patamar atual. Além do que, quando o Copom vai tomar sua decisão, ele não olha apenas para a inflação. Ele também olha para cenário externo, que é aquilo que não depende realmente aqui do Brasil, e olha também para as contas públicas e atividade econômica. De contas públicas, a parte fiscal a gente vai falar mais à frente, mas vendo a atividade econômica, o que a gente tem de expectativa para o PIB nesse ano é um crescimento de 3%. E no momento também a gente tem uma taxa de desemprego bem baixa, a menor dos últimos anos. De modo que esses elementos também são favoráveis para que você tenha um aumento da inflação. Afinal, você tem esse crescimento, mas muito puxado por gastos do governo. Você não tem grandes investimentos que vão aumentar a produtividade nacional. E essa é a chave de um crescimento sustentável, com aumento de produtividade. E a taxa de desemprego baixa é a mesma coisa. Porque se você quer começar um negócio e tem muita mão de obra disponível, você vai gastar menos para isso. Agora, se você tem que contratar alguém que já está trabalhando para o outro, o custo aumenta, você vai tentar repassar esse custo para o consumidor, os preços ficam mais altos. Então, já observando isso, o Banco Central decidiu, na última reunião, por unanimidade, diga-se de passagem, o que é muito importante, não foi um Banco Central dividido, tanto integrantes que foram indicados no governo anterior, quanto integrantes indicados no governo Lula, decidiram pelo caminho do aumento de juros. Ok, Bruno, então a Selic aumentou, mas como que isso mexe com os fundos imobiliários? E aí, não é que a Selic não importe para os fundos imobiliários, até porque você tem vários fundos de papel que estão recheados de CRIs, que são indexados ao CDI, que é aquela taxa
de empréstimo interbancário que fica muito próxima da Selic. Então, com a Selic em 10,75, o CDI tem 10,65. Se ele aumentou, esses fundos de CRI receberão mais dinheiro dos devedores e são até beneficiados com esse movimento. Agora, a gente tem que lembrar que a Selic é uma taxa de curto prazo, que pode mudar a cada 45 dias, como nós bem sabemos, tendo em vista várias mudanças que aconteceram no Brasil nos últimos anos. Mas há uma outra taxa que importa muito mais para fundos imobiliários, principalmente para os de tijolo, aqueles que têm imóveis de fato, que são as taxas de longo prazo, como por exemplo aquela taxa que você vê nos títulos IPCA+ 2035. E essas taxas, como você pode ver no gráfico, elas começaram a subir muito antes dessa decisão de que a Selic deveria aumentar. E eu particularmente gosto de observar o título IPCA+ 2035 porque ele tem bastante tempo sendo oferecido pelo programa Tesouro Direto. Então você consegue voltar até 2010, você vê o movimento dos juros nesse título e consegue ver qual foi o desempenho do mercado de renda variável aqui no Brasil, Ibovespa, IFIX, e também percebe o seguinte, todo mundo fala que a taxa IPCA+6 é atrativa, eu concordo com isso, mas não significa que quando bate nessa taxa simplesmente vai ficar por lá. Olha no gráfico que na época do governo Dilma, a taxa de um título IPCA+ 2035 chegou a IPCA 7,8. E aí se você olha o desempenho de Ibovespa e IFIX nessa época, eles mergulharam. Então veja que há uma correlação entre o aumento dessas taxas de longo prazo e a queda dos fundos imobiliários. E como diria o cientista Carl Sagan, correlação não implica em causalidade, mas nesse caso sim, porque se você tem uma renda fixa que está mais atrativa, mais pessoas direcionam recursos novos e também antigos, vendendo, por exemplo, fundos imobiliários, para a renda fixa. Até que os fundos imobiliários caiam tanto de valor que uma hora eles voltam a ficar atrativos, oferecendo mais do que você obteria na renda fixa. O Warren Buffett certa vez usou uma frase que eu considero muito sábia, falando que os juros estão para o preço dos ativos de risco, assim como a gravidade está para a matéria. Então ele estava simplesmente explicando o que eu exemplifiquei agora. Se o juro sobe muito, imagine que isso é a gravidade, o que aconteceria? Aqui na Terra a gente tem uma certa gravidade, se ela aumenta você seria puxado com mais força em direção ao centro da Terra. O mesmo acontece com o preço dos ativos de risco. Se de repente a gravidade fica mais baixa, igual a da Lua, você conseguirá saltar mais alto. A mesma coisa acontece com o preço dos ativos de risco e também dos fundos imobiliários. Então com esse juros de longo prazo aumentando, o mercado de fundos imobiliários realmente sofre. E aí, como eu disse, esse aumento de juros ele é uma consequência do risco fiscal elevado aqui no Brasil. E aí, para você que caiu de paraquedas aqui no canal e nunca ouviu esse termo, então o governo tem sua arrecadação, seus gastos, e quando o governo ele gasta mais do que arrecada, a situação que nós temos agora, ele precisa tirar o dinheiro de algum local. Geralmente ele emite títulos públicos, ou seja, ele se endivida para bancar esse excesso. E quando esse endividamento ele está controlado, quando ele consegue arrecadar mais do que ele gasta, por exemplo, numa situação de equilíbrio fiscal ou até superávit de arrecadação, isso é bom. Quando o contrário acontece, quando o governo arrecada mais, gasta muito mais, essa dívida ela aumenta, principalmente se ela aumenta muito, de maneira rápida, nós temos o risco fiscal aumentando, que é justamente a situação do Brasil. E aí, logicamente, os governos tentam equilibrar essa conta. Se você tem mais gasto que arrecadação, o que você pode fazer para isso? Ou você arrecada mais, ou você gasta menos. Aqui no Brasil, o governo está muito focado em arrecadar mais. No ano passado, a gente acompanhou um grande esforço por parte do governo, que culminou na mudança de lei e tributação de offshores, fundos exclusivos e também ativos no exterior, sonhando alcançar o chamado déficit zero, ou seja, arrecadação igual a gastos, isso sem contar os juros da dívida pública, seria um déficit primário e não nominal, que é quando você tem essa parte financeira também da conta. Contudo, isso não foi possível. Apesar de mês após mês em 2024 nós temos batido recorde de arrecadação, e aqui eu não estou exagerando, a gente bateu recorde em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, junho, julho, agosto. Setembro nós não temos o dado ainda, mas eu não vou me surpreender se tivermos mais um recorde. E mesmo assim, quando a gente olha para o resultado do governo, nós estamos com um rombo fiscal também recorde, porque embora o governo arrecade mais, ele continua gastando mais do que arrecada, fazendo a dívida aumentar, e essa dívida agora está crescendo a juros mais altos, sendo que mais ou menos 45% dela está atrelada à Selic, que antes estava em queda e agora volta a aumentar. E aí, pegando em 12 meses, temos um resultado de mais de 1,1 trilhão de gastos acima da arrecadação, o que também é recorde, fica inclusive acima do patamar que a gente viu na pandemia. E é justamente esse tipo de movimento que afeta esses juros de longo prazo, esses juros futuros. Porque veja que os investidores sempre adiantam tudo. E se eles enxergam que isso é um risco para o Brasil e que lá na frente, como a gente gasta mais do que arrecada, teremos uma inflação mais alta, então serão necessários juros mais altos para controlar essa inflação. E isso não acontece só lá na frente, mas também agora, porque uma inflação que começa a fugir de controle também exige uma Selic mais alta. Não é por acaso que você já tem projeções de Selic para o ano que vem na casa dos 13,5. Poxa, Bruno, quer dizer que será isso mesmo? Não, essas projeções são constantemente revistas.
feitas. Mas veja que elas são feitas pensando na continuidade de um cenário que nós temos agora, de incremento do risco fiscal. E aí pensando também que o Brasil tem esse incremento de risco, que é mais arriscado emprestar dinheiro para o país, que a gente vai ter mais inflação lá na frente, logicamente os investidores só irão topar emprestar caso eles tenham um prêmio maior, ou seja, mais pagamento de juros. Voltando àquela correlação que eu falei para vocês de que quando as taxas sobem, o preço dos ativos de risco cai. E para que você possa ver um exemplo disso, eu vou usar uma fórmula que vários investidores de FIIs costumam usar, que é o chamado modelo de Gordon. O modelo de Gordon ele em si é bem simples. Ele fala que o preço do fundo imobiliário deveria ser igual aos dividendos que serão recebidos nos próximos 12 meses, ou seja, uma projeção, dividido por K menos G, onde K é simplesmente a remuneração que você teria, com muitas aspas aqui, na taxa livre de risco de longo prazo, pegando aí aquela parte prefixada do Tesouro IPCA+. Vou pegar o 2035, por exemplo. E o G seria a taxa de crescimento dos dividendos, uma taxa de crescimento real, porque os dividendos em fundos imobiliários geralmente já terão algum crescimento com base em reajustes dados pela inflação. E aí só pela maneira como essa fórmula é montada, e por isso que eu falo que para você entender investimentos é preciso apenas matemática até a sexta série. Repare que se o valor dos dividendos ele aumentar ao longo do tempo, então o preço do fundo imobiliário será mais alto. Se o crescimento desses dividendos, o G, for um número grande, em comparação a uma outra conta que você tinha feito atrás, o preço também vai subir. Se essa taxa livre de risco ela for menor, sair de mais ou menos 6 e pouco que a gente tem agora para 4, o preço também sobe. Agora, se o contrário acontece, se os dividendos projetados são mais baixos, se o crescimento deles será menor, e se essa taxa ela aumentar, ou seja, o título público pagar mais, perceba que o preço do fundo imobiliário, ele cai. E aí, pegando um exemplo, utilizando o IPCA+ 2035. Se a gente olha a taxa do título nos últimos 90 dias, ela saiu de 6,12% ao ano para 6,42%. Fazendo uma conta pensando num FII que vai pagar R$10 nos próximos 12 meses. Então eu pego R$10 dividido por 6,12 menos, vou colocar um crescimento de dividendos no fundo imobiliário real de 2%. Então fazendo a conta, no cenário 1, o preço desse FII, a cota seria de R$242,71. No cenário 2, substituindo 6,12 por 6,42, o preço cai para R$226,24. Então veja que essa alteração de 0,3 pontos percentuais na taxa do Tesouro IPCA+ 2035 causou uma queda no FII de 6,78. Nesse mesmo período, o IFIX caiu 4,59. Então veja que a direção de queda do IFIX tem a ver simplesmente com esse aumento de juros. E o número, logicamente, não vai ser igual, porque primeiro, o IFIX vai ter um pagamento de dividendos diferente, a média lá certamente será outra, eu não acertei esses R$10 aqui aleatórios, igualzinho o número do IFIX. E outro ponto é que no IFIX você também tem fundos que reagem positivamente ao aumento dos juros, como é o caso daqueles fundos de papel que estão lotados de crise indexados ao CDI. Pelo menos por enquanto, né? Vai saber o que vai acontecer com o CDI, com a Selic no ano que vem. Também é uma incerteza que o mercado tem. Mas esse é um assunto para um outro vídeo que eu espero nem ter que fazer. Agora entrando no ponto 2. Tá, essa queda aconteceu, ela é um ajuste feito pelo mercado por conta de subida de juros, que está acontecendo por conta desse risco fiscal aumentado. E aí, isso é oportunidade? A gente tá barato? É uma armadilha? A gente tá caro ainda? Vai cair mais? Eu, infelizmente, não sei o futuro, porque se eu soubesse um único dia no futuro com precisão, já estaria bilionário. Bastaria me alavancar para operar naquele dia, né? Se eu sei que Petrobras vai subir 5% em um dia no futuro, eu compro um monte de opções, pego dinheiro emprestado, faço isso e fico aguardando para aquilo acontecer e, de fato, botar muito dinheiro no bolso. Como eu não sei, eu tenho que tomar o caminho difícil mesmo, que é tomar decisões num cenário de incerteza. Então, simplesmente olhar para esse cenário e falar, não, a gente tá muito barato, porque, de fato, há vários ativos de qualidade descontados. Eu não acho que é o suficiente, até porque vamos lembrar do seguinte, não é porque as taxas dos títulos públicos estão em IPCA mais 6,5, mais ou menos, que isso significa que eles já subiram o que tem que subir. Novamente, por isso que eu gosto de olhar bastante para o IPCA mais 2035. Volta na época Dilma, chegou a passar de 7, chegou a próximo de 8. Logicamente, o cenário agora é diferente, não é tão negativo assim, mas pode ser que ele venha piorar. Agora, pode ser que ele melhore também. Então, por isso que a minha abordagem costuma ser de ter uma carteira diversificada. E se a gente olha para fundo imobiliário, comparando, por exemplo, com esse prêmio interessante que você tem em títulos públicos, veja nesse gráfico aqui que existe um prêmio hoje do IFIX em relação aos títulos públicos. A média desse prêmio costuma estar em 2,9, ou seja, você corre mais risco, mas também é remunerado por isso. Mas veja que em certos momentos ela deixou de existir e agora, pegando o gráfico que está na tela, esse prêmio está em 3,84% de diferença. É bem verdade que o gráfico vai até o final de setembro, então em outubro a conta já vai ser ligeiramente diferente. Se fosse pegar só a taxa do Tesouro IPCA+, esse prêmio teria caído para 3,68, mas fundos imobiliários também caíram, então pode ser até que ele tenha aumentado. Ou seja, por essa ótica, tem bastante prêmio a ser recolhido no IFIX. Contudo, a gente tem que lembrar também que aqui no Brasil o prêmio de risco costuma ser negativo, porque se tem muito prêmio no IFIX, o IFIX deveria ganhar de um título IPCA+ 2035. E dependendo do prazo de comparação, não é o que acontece. Então nós moramos num país
país estranho onde essa expectativa de mais retorno muitas vezes não se traduz em mais retorno. E aqui eu tô falando de FIIs, que é o índice de fundos imobiliários, que é um mercado dominado por pessoas físicas, geralmente pessoas menos educadas financeiramente, que só ficam olhando o dividendo, tem um FII lá pagando 20% ao ano, eles acham um ótimo negócio, só que esse 20% vem do fato de que o pagamento dos últimos 12 meses foi bom, a cota às vezes mergulhou, caiu pra caramba, o pagamento no futuro não vai ser bom, porque esse fundo imobiliário tomou calote, por exemplo, caso ele tivesse papéis lá dentro, ou é um fundo de tijolo que agora está com uma vacância gigantesca, com mais imóveis surgindo em volta, então piorando o cenário de competição, e o cara compra só porque o dividendo tá grande. Esse costuma ser um erro muito cometido. Então, se o IFIX tem um prêmio interessante, talvez montando uma carteira nesse cenário de um mercado pouco eficiente, você consiga mais prêmio ainda. E aí, para quem quiser obter conhecimento sobre isso, eu lembro que hoje eu abri inscrição para o Viver de Renda, a turma 27 do meu curso de Educação Financeira, ou seja, vejo que é um projeto que já está no ar há bastante tempo. São 7 anos pegando um indivíduo que não sabe absolutamente nada, porque você pode vir sem nenhum conhecimento, e transformando esse camarada no investidor de verdade, capaz de montar sua carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, que você aprende a investir aqui no Brasil e também no exterior, o que na última década foi muito relevante, de modo a proteger e aumentar o seu patrimônio para que um dia você possa efetivamente viver de renda. Tudo isso com aulas didaticamente divididas, com suporte que responde 100% das dúvidas do aluno, de maneira que ainda que você não saiba nada sobre o mercado, se você assistir às aulas e tirar as dúvidas, você irá aprender. Para quem quiser entrar na turma, as vagas estão abertas agora, são apenas 1.200. Enquanto eu gravo esse vídeo, já vendemos metade das vagas, e aí completou 1.200 vagas, é o limite dessa turma, a gente para, e o começo das aulas na próxima segunda. Para quem quiser mais informações, link aqui na descrição. E último ponto sobre o que eu vou fazer com o meu dinheiro, aí eu lembro do seguinte: fundo imobiliário pode ser interessante, caíram mais, ficaram mais interessantes, tem muito fundo bom com desconto, mas essa queda não aconteceu apenas nesse mercado. Você teve quedas acontecendo em uma série de outros ativos, alguns, na minha opinião, mais atrativos do que fundos imobiliários para esse cenário, e de maneira geral também, porque eu acho que depende muito. Se você está numa fase mais próxima do usufruto, você pode querer mais fundo imobiliário na carteira em comparação a outros ativos. Se você está construindo patrimônio, para que você quer receber toda vez dividendos de fundo imobiliário para ficar reinvestindo? Talvez fosse mais interessante pegar alguma coisa que não te paga e já reinveste automaticamente. Então acho que você tem oportunidade, acho que tem armadilha, mas eu não estou direcionando recurso especialmente para fundo imobiliário nesse momento. Há ativos que, na minha visão, têm mais expectativa de retorno do que os FIIs aqui no Brasil. Mas esse é um pensamento meu, não sou dono da verdade, posso estar errado. Então se você tem uma ideia diferente, deixa aqui nos comentários. Como eu sempre digo, assim como vocês aprendem comigo, eu também aprendo com vocês. E eu fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.